Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos, amém? Mais uma vez é um privilégio estarmos aqui juntinhos para a gente orar junto, para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Então eu gostaria de conversar com os irmãos, compartilhar com os irmãos o que Deus falou comigo esses dias, tá? Eu vou tentar ser breve, porque o texto os irmãos já conhecem bem, mas eu vou comentar com os irmãos queridos como Deus ele é tão maravilhoso e como ele dá a mensagem quando ele quer falar muito com a sua igreja das maneiras mais variadas possíveis. Para vocês terem uma ideia, eu estava assistindo um filme esse final de semana, mais precisamente no sábado, com a minha família. E aí, quando eu estava assistindo esse filme, Deus me fez refletir sobre esse momento do filme e já foi falando no meu coração. E o que falava nesse filme? Esse filme aparecia uma cena de um casal num lugar paradisíaco, uma ilha muito maravilhosa, com um mar verde, água, lindo. E esse casal estava com muita felicidade. Esse casal mostrava que eles estavam com muita fartura, estavam com muita comida, com muita bebida, com tudo de bom, do bom e do melhor. E eles estavam muito felizes, se amando muito, quer dizer, uma cena perfeita. E vocês podem me falar assim, nossa, Valquíria, mas o que Deus falou com você sobre uma cena dessas, maravilhosa, né? Tudo perfeito. Nessa cena, o que acontece? Deus começou a falar no meu coração porque a esposa ou a mulher do casal, ela num determinado momento, ela vira para o marido e fala assim... eu tô me sentindo um pouco entediada. Nossa, a gente tá feliz, a gente tem tudo aqui, mas falta algo, falta alguma coisa. Eu sinto que eu tô me sentindo entediada. E em meio a tudo aquilo, naquele lugar maravilhoso que qualquer um de nós poderia estar querendo ficar ou estar com uma pessoa amada nossa, e a pessoa se viu insatisfeita, viu ou achou que estava faltando algo, ou que estava monótono, ou que estava chato. A pessoa falou para outra: ai, quero aventura, quero sentir um friozinho na barriga, quero o risco de não saber o que vai acontecer no outro dia. E aqui tá tudo muito certinho, tudo muito parado. E aí Deus, naquela cena, fez eu refletir na hora. E fez eu lembrar de uma outra passagem, mas uma passagem bíblica, sobre uma mulher também que em determinado momento tinha tudo, tinha o paraíso, tinha o seu amado do lado, tinha prosperidade, tinha o melhor emprego que Deus possa dar para uma pessoa, que era cuidar do paraíso, que era cuidar dos animais, se alimentar, podia se alimentar de qualquer coisa, apenas uma que não. E vocês já sabem que esse primeiro personagem que eu pensei no outro dia, logo depois que amanheceu e que eu tinha refletido nesse filme, foi lembrar de Eva, né? Que Eva também ficou meio insatisfeita ali e quis buscar mais, quis buscar do conhecimento. E quis fazer e desobedecer, sendo que era a única ordem que Deus tinha dado, que era não comer daquele fruto, não comer daquela árvore. Mas o texto que eu vou falar com vocês não é esse, não.
é que veio essa passagem na minha mente, na hora que eu lembrei do filme. E nesse mesmo dia, sem eu abrir a Bíblia, gente, olha como isso é interessante, como o Espírito Santo, quando quer fazer a gente lembrar, né? Por isso que, né, Deus fala, tem um outro texto que diz que o Espírito Santo nos faz lembrar, né, da palavra dele, nos traz, né, as passagens, nos mostra tudo que a gente aprendeu. E de repente eu me lembrei de outro texto que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que me fez lembrar disso, que foi desse texto que eu vou falar para vocês agora, que é um outro personagem bíblico que também tinha de tudo e que também ficou insatisfeito por aquele tempo que estava vivendo, em vez de agradecer a Deus, em vez de estar satisfeito com tudo que tinha. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Lucas 15, vamos ler o versículo do 11, primeiro vamos ler do 11 ao 14. E daqui a pouco eu já falo para vocês o que Deus ministrou e me fez refletir sobre essa passagem, tá bom? Fechem os seus olhos, ou como diz o pastor Carlinhos, fechem os olhinhos e vamos orar. Grandioso Deus, muito obrigada, Senhor, eu já antecipadamente eu te agradeço pela sua palavra, obrigado pelos meus irmãos, pelos seus filhos, pela sua igreja, Senhor, estar em prontidão para ouvir a tua mensagem, a tua palavra, porque não somos nós que falamos, não somos nós que estamos pregando, mas é o teu Espírito Santo, Senhor, apenas usando este veículo, o YouTube, usando este veículo que é a sua filha, essa humilde serva que fala com os demais irmãos. Senhor, me usa como instrumento teu, usa esse aparelho, que não haja nenhum empecilho, Senhor, dos meus irmãos ouvirem a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, e fala através do teu Espírito Santo com cada um, e que a minha pequenez, a minha meninice não atrapalhe em nada dos meus irmãos ouvirem a tua palavra e o que o Senhor quer falar na vida de cada um. Muito obrigada e fala conosco, Senhor, no nome de Jesus, amém. E aí, amados, vamos ler juntos, então, Lucas 15, do 11 ao versículo 14 primeiro. Para quem não se lembra direito, ou quem já abriu e aí já viu, é a parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos bastante essa passagem, mas Deus quer nos fazer lembrar dela. Então o Senhor nos diz assim, na palavra dele, versículo 11, voltando e enfatizando, Lucas 15, versículo 11, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Amados, fala que esse filme não me fez pensar em Eva e o Espírito Santo me fez recordar também do filho pródigo. E a primeira lição que tanto eu quanto você e o Espírito Santo me fez lembrar nessa passagem foi a primeira reflexão está: será que muitos de nós, para Deus fazer com que, ia começar por mim, tá, amados? Porque sempre o texto, o Senhor ministra no nosso coração para a gente fazer refletir, para a gente se lembrar de algo, e a gente traz primeiro para a nossa vida e depois, aí sim, Deus nos usa como instrumentos para falar para os irmãos. Então, a primeira reflexão que eu fiz,
Será que muitos de nós, às vezes, não temos tudo com Deus? A gente tem tudo. Deus não nos deixa faltar nada. Às vezes, para nós, a gente tem a impressão de que está faltando alguma coisa, mas Deus, ele é perfeito. Ele sempre dá a medida certa para cada um de nós. Então, a maioria das vezes, a gente tem tudo. A gente tem um pai amoroso, a gente tem a prosperidade vinda dele, a gente tem todos os bens que esse filho tinha, esse filho pródigo, que Eva tinha, que esse casal do filme que eu vi, que é um exemplo para as nossas vidas que nós temos. E quantas vezes a gente acha que ainda a grama do vizinho é mais verdinha? Quantas vezes a gente acha que a nossa vida tá chata, ou muitas vezes até a paz, essa paz que excede todo o entendimento que Deus nos dá, esse momento que Ele está nos dando, esse momento de paz, paz. Muitos podem ver esse momento como um momento ruim de ficar em casa. Eu vejo um período de paz, um período de descanso, um período de repouso, um período de buscarmos a Deus, de estarmos com as nossas famílias, de refletirmos sobre o que realmente importa, amarmos os nossos queridos, termos cuidado deles e dos nossos amigos e da nossa cidade, do nosso país, mas muitas vezes tem muita gente reclamando. Eu sei que teve outra mensagem que o Senhor também falou isso, então é porque Deus conhece os nossos corações. Quantas vezes a gente não consegue ver no momento de paz ou no momento de calmaria a mão de Deus? Será que muitas vezes a casa pequena ou talvez o ônibus ou a condução que Deus nos dá não é pouco? Às vezes a gente não acha que é pouco, mas não, amados. A primeira reflexão, Deus quer que nós estejamos satisfeitos com a vida que Ele nos dá, com a vida que Ele nos proporciona. Amém? A segunda reflexão que Deus me faz lembrar nesse texto: abriu mão das coisas de Deus. O versículo 13, vamos ler juntos novamente. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Quer dizer, ele abriu mão de todas as bênçãos que o pai lhe proporcionava. Ele abriu mão de tudo. Por quê? Para viver dissolutamente, para viver no pecado, para gastando, bebendo, se prostituindo. Aqui o texto não fala exatamente o que ele fez, mas diz que ele gastou tudo, perdeu tudo por viver dissolutamente. Amados, Deus nos proporciona uma vida maravilhosa junto dele. E muitas vezes, se eu e se você, se a gente começar a dar vazão a muitas vezes o que essa mentezinha voltada para as coisas humanas, se a gente der uma brechinha e deixar com que as ideias da carne nos levem a ficar insatisfeitos com a vida que Deus nos dá e nos proporciona, uma vida de paz, de felicidade, de calmaria, de alegria junto dele. Muitas vezes a nossa carne, ou quem quiser achar o inimigo, buzina nos nossos ouvidos para, olha, vai aí, troca o marido, troca a esposa, vai aí, troca, essa sua vida está muito parada, o outro tem bens, você não tem.
troca de emprego, vai lá, procura outro. Olha, esse tempo de paz, esse tempo de calmaria, ficar trancafiado dentro de casa, vai pra rua. Vai pegar um coronavírus. Óbvio que eu dei só um exemplo aqui de situações que podem acontecer. Mas, amados, a gente tem que ter, em primeiro lugar, um coração grato ao que temos. Há um coração feliz e agradecido por tudo que Deus tem nos proporcionado, em primeiro lugar, a salvação das nossas almas, e não abrir mão disso por nada. Muito menos por 5 minutinhos de prazer de carne, de prazer de eu, de prazer de ego. Não, amados. É falar não para o pecado. É falar não para esses desejos desenfreados que às vezes querem abrir mão das coisas de Deus para ter as coisas da carne. Não abra mão daquilo que Deus te dá por um prato de lentilha. Quem está me entendendo? Bem, a terceira reflexão. O salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz isso. Ele estava vivendo dissolutamente. Perdeu todos os seus recursos, tudo o que o pai havia construído e lhe dado. Ele abriu mão. E o que isso levou a ele? Levou a ele a passar necessidade. Como? Vamos ler lá no versículo 15. Do 14 e o 15. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Deus permitiu a fome. Permitiu. Mas se ele não tivesse gastado o dinheiro dele dissolutamente, ele poderia ainda comprar o alimento. Então, o pecado levou ele a passar necessidade. E o 15 diz assim: E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Daí vem mais uma reflexão, que é a quarta reflexão. O filho pródigo buscou, no versículo 15 a gente vê isso, que ele buscou no mundo, em homens. A confiança dele foi primeiro buscar em homens que pudessem o ajudar, que pudessem dar uma saída, que pudessem dar uma solução. E o que ele recebeu de resposta? Um daqueles cidadãos daquela terra respondeu no versículo 15. Mandou ele para os seus campos para apacentar porcos. O mundo dá saída quando você busca a ele e não a Deus? Dá. Mas é uma saída que muitas vezes nos humilha, nos traz decepções, nos traz angústia, nos traz coisas ruins. E aí, meu amado, vire aí o versículo e leia comigo o versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. O mundo traz e te leva para o pecado. Quando, infelizmente, você está, que Deus o livre, não permita que ninguém passe por isso, mas vivendo em pecado, impiamente, você, quando está, e aí,
se vê envolvido em situações não desejadas por Deus e nem tampouco por você. Que Deus o livre, está quebrado em nome de Jesus, que ninguém passe por isso. Mas quando busca-se no mundo, busca-se no homem, o homem não te oferece nada. O pecado traz dor, traz consequência, mas ele não dá a solução. E se dá uma solução, é uma solução humilhante, é uma solução imediatista, é uma solução ruim. E a maioria das vezes não tem solução nenhuma, como nesse caso, não dava nada. Como diz o versículo 16, nada. Amados, essa quinta reflexão, Deus permitiu aquela fome. Permitiu, mas quem buscou o pecado? Quem buscou a alternativa humana foi o filho pródigo. E aí ele vê que não tem solução no mundo, que não tem solução em homem, não tem solução em amigo. E aí ele reflete e se lembra de Deus. No versículo 17 ele diz assim: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E o 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. A sexta reflexão que eu tiro daqui. Ele se lembra do pai. Ele lembra que a solução só tem no pai. A melhor solução está no pai, no nosso Deus Todo-Poderoso. E aí ele tem a primeira atitude para a restauração da vida dele, que é, ele dá o primeiro passo. Ele caiu, ele se levanta. Primeira coisa, e nesse levantar ele decide, eu não vou ficar mais prostrado, eu vou me levantar e vou até o Pai, buscar no meu Pai. Vamos ler juntos o 18 de novo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Ele dá o primeiro passo, ele se levanta, ele confessa o seu pecado para o pai. Se humilha, confessa. E o que acontece, meus amados? O versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e traze o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amados, a sétima reflexão e a última. Deus é um Deus misericordioso, que se alguém peca, alguém pede perdão, se humilha, deixa o pecado, não faz mais e vai até Ele, Ele perdoa, Ele abre os braços, o tem de volta e o ama e se alegra. Mas, amados, Deus não quer isso para mim nem para você. Deus quer, e por isso que Ele fez eu lembrar dessa passagem, e também da de Eva, e Ele quer que a gente não o troque por coisas do mundo. Ele não quer que eu e você façamos isso.
que não sejamos confundidos pelas coisas da nossa carne. Ele quer nos abençoar, quer que sejamos gratos às coisas que Ele nos dá, que o amemos de todo o nosso coração. Amados, Deus quer que sejamos satisfeitos com a vida que Ele nos dá, alegres nele, felizes nele, indiferente à circunstância. E não pense que esse momento, não reclame desse momento, não reclame de momento nenhum da sua vida, porque Deus tem o melhor para a sua vida, Ele tem o controle de tudo, Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Então, que sejamos gratos ao Pai, que sejamos gratos a tudo que Ele nos dá, que sejamos felizes e alegres com todos os momentos e saibamos o reconhecer em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém? E que não sejamos nem como essa mulher do filme, nem como Eva, nem como o filho pródigo, que possamos estar satisfeitos com a vida linda e maravilhosa e próspera e abundante que Deus nos dá. Amém? Curva sua cabeça e vamos orar. Amado Deus, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada, Senhor, que cada um, a começar por mim, estejamos felizes e contentes com o momento que estamos passando, com esse dia, com o presente, com esse dia que se chama hoje, Deus. Muito obrigado pela salvação, obrigado por nossos filhos, pelos nossos maridos, obrigado pelas nossas famílias, obrigada por tudo que o Senhor nos dá. Seja pouco, seja muito aos nossos olhos, Senhor, que estejamos agradecidos, alegres, contentes por sermos seus filhos, Senhor, e muito obrigada. E se alguém, Senhor, pecou, se alguém errou, que possa pedir perdão a Ti, não fazer mais e voltar para os braços do Senhor, que é o Pai maravilhoso, abençoador e que perdoa e que é a salvação de todos nós. Muito obrigada pela sua palavra, Senhor. Continua falando aos corações de cada um, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau.